Vamos iniciar o curso do cálculo da incerteza de medição, onde nesse momento eu vou apresentar o que é mais importante, ou o que será o nosso guia a partir de agora, ok? Lembrando que a partir de agora eu vou detalhar com mais profundidade cada terminologia que nós vamos ver, ok? Aqui eu só vou dar uma amplitude geral referente ao cálculo de incerteza. Então vamos lá. Primeiramente, é que o cálculo da incerteza de medição ele é um parâmetro não negativo. Ou seja, não existe um negativo para o cálculo de incerteza, porque a incerteza, na verdade, é uma probabilidade. O que pode ser negativo é o erro atribuído a uma coleta de dados. Ok? Aqui ele representa, e lembrando, nós vamos ver com mais detalhes. Um outro ponto, a representação da incerteza no resultado de um certificado de calibração, por exemplo, ela não diz que não é correto utilizar o mais ou menos, nem em tabela e nem de forma isolada, ok? A referência que nós temos aqui é o NIT-DICLA 21, que é a tradução do ISUGAN. Nós já vimos esse conceito lá atrás. Dentro da norma 17.025, nós temos a outra condição de referência. Primeiro, ela está no requisito 7.6. E pelo fato de estar no requisito 7.6, particularmente no requisito 761 e 762 para calibração, que é esse ponto que nós colocamos aqui, ó, calibração, e aqui para ensaios. Ou seja, quando for ensaio, é o 761 mais o 763. Quando for calibração, é o 761 e o 762. Ok? Um outro ponto aqui que ele está dentro também da estratégia de você analisar a incerteza obrigatoriamente para o serviço que você faz de laboratório. Outro ponto aqui seriam os fatores de influência que eu tenho dentro de um sistema de medição para os laboratórios. Ou seja, seria a mão de obra, a máquina, o meio ambiente, o método, o material e a medição. Só que na prática nós fazemos de outra forma, mas a gente vai ver lá na frente. Aqui a questão relacionada com o que nós vamos fazer, o passo a passo. Esse roteiro está aqui, ó, fatores de influência, a incerteza do tipo A e tipo B. Depois, a questão da combinação, vamos calcular a incerteza combinada. Em seguida, determinar qual que é o fator de abrangência por meio do grau de liberdade efetivo. E por último, a apresentação do resultado, que é a nossa incerteza expandida aqui. Ok? Na sequência aqui, como que é o comportamento desde a cadeia, na cadeia de rastreabilidade aqui no organismo internacional até chegar no chão de fábrica, que é particularmente aqui, ou seja, uma incerteza altíssima. Nós vamos verificar se essa incerteza altíssima atende o seu critério. Na sequência aqui, o comportamento da incerteza, que são esses dois valores aqui, 0,030 para um lado e 0,030, com o valor médio calculado para a nossa incerteza. Um outro ponto aqui é que dentro desse intervalo de incerteza que nós temos aqui, existe o valor de referência, ok? Agora sim, podemos falar o seguinte, que o sistema de medição é atribuído desse formato, nessa forma, nessa estratégia. Então, todo sistema de medição, ele trabalha muito próximo disso aqui. Primeiro, qual que é o objetivo, o resultado? E aqui nós temos, ó, primeiro, o pessoal ou técnico ou engenheiro envolvido na calibração, no ensaio. Segundo ponto, que é o instrumento a ser calibrado. Estamos falando de calibração. Mas quando falamos, por exemplo, de ensaios, é a amostra, na maior parte. Outro ponto que nós verificamos é o procedimento de calibração ou instrução de calibração.
como vocês acharem melhor. Na sequência, meio ambiente. Essa questão do meio ambiente seria o controle ambiental relacionado com a atividade de calibração, ou ensaio. E por último, o padrão utilizado para fazer ou realizar a calibração ou o ensaio. Fechou? Então esse é o primeiro passo. A partir do momento que eu determino a calibração, sei da incerteza, todo laboratório acreditado vai ter o que nós chamamos de CMC, que é capacidade de medição e calibração. O que significa isso, João? A menor incerteza que o laboratório apresenta. Dentro do curso, nós falamos muita coisa a respeito de como selecionar a compra de um serviço de calibração. Segundo, como que você aperfeiçoa a sua incerteza para que o seu laboratório seja competitivo também no fator técnico. Ok? Na sequência, nós fazemos um comparativo da incerteza de vários laboratórios. Coloquei um exemplo aqui que é o micrômetro externo, mas particularmente você pode determinar qual que é o seu equipamento para poder fazer um comparativo. Aliás, você já fez a comparação da sua incerteza de medição, se você for acreditado, com a incerteza dos concorrentes? Sim ou não? Você pode estar perdendo o serviço porque tecnicamente você não é superior aos outros concorrentes, ok? Aqui um passo a passo que nós trabalhamos. Primeiro, a incerteza do tipo A. Como que é essa incerteza do tipo A? Seria a parte estatística de coleta de dados. Depois, temos a definição de como que eu calculo tudo isso daqui. Então, temos aqui particularmente os valores de coleta, calculo a média e o desvio padrão. Na sequência, eu determino qual que é esse valor. Aí, sugerimos até as possíveis calculadoras que você pode baixar no seu celular gratuitamente. Facilita o trabalho de desenvolvimento do curso. Depois, a incerteza do tipo B. Essa incerteza do tipo B tem várias particularidades. Primeiro, o conceito. Qual que seria o conceito da incerteza do tipo B? É tudo que é diferente da incerteza do tipo A. Por exemplo, eu posso ter aqui a resolução, posso ter a incerteza do padrão e vários tipos de erro. Mas eu posso ter uma outra série de fatores de influência do tipo B que eu posso calcular. Ou determinar, por exemplo, o tipo de fator de influência atribuído à sua calibração. Estou falando de temperatura? Estou falando de umidade? Estou falando de torque? Dimensional ou comprimento, como queiram. Pressão. E por aí vai. Ou seja, para cada tipo de calibração, eu tenho particularmente influências de fatores diferentes um do outro. Ok? E aqui está a definição. Ele mesmo fala aqui, ó, diferentes daqueles da avaliação do tipo A. Ou seja, esse é o primeiro fato que a gente tem. Nós falamos também dos tipos de distribuição: normal, retangular, triangular e arco-seno. Que tipo de distribuição é atribuído na incerteza tipo A e tipo B? Quais são? Isso nós falamos também no curso. Aqui nós colocamos alguns exemplos. A distribuição normal, a retangular, a triangular e a arco-seno. Tem esses fatores que nós apresentamos. Depois disso, nós calculamos a combinada, ou seja, eu vou ter que, depois que eu determinei os fatores de influência, calculei cada um deles, eu coloco a incerteza combinada. Lembrando, existe um ponto que é muito importante. Quando eu for calibrar a incerteza combinada,
Todas as incertezas que eu calculei individualmente devem estar na mesma unidade de grandeza. E ponto. Isso nós demonstramos de uma forma bem prática aqui. Aqui a própria incerteza combinada. Depois, nós calculamos o grau de liberdade efetivo atribuído aos fatores de influência que eu determinei. E nesse ponto, a partir dessa fórmula que o Welsh Satterwright determinou, até hoje, ela tem o seu cálculo com uma premissa de determinar, por exemplo, o grau de liberdade. Esse grau de liberdade tem que ser número inteiro. Isso é fácil de trabalhar. Ok? Após determinar o grau de liberdade efetivo, eu determino quem? Fator corrigido, ou fator de abrangência, calculado ou corrigido. Tem gente que fala que é só calcular o fator de abrangência. Aqui eu tenho uma tabela onde nós verificamos esse grau de liberdade efetivo e automaticamente o valor de K. A partir daí fica muito mais fácil. O sexto passo é determinar a incerteza expandida, que eu calculo pela fórmula K, que é o fator de abrangência, vezes a incerteza combinada, que é atribuída ao valor ou à nomenclatura UC. Feito isso, pronto. Aqui são as inter-relações que eu tenho entre um fator e outro, que nós discutimos. Na sequência, como que funciona a característica de análise do resultado e, por fim, lá no final, erro mais incerteza, que é o erro máximo admissível. É aí que eu avalio a conformidade. É aí que eu comparo com a regra de decisão. É aqui onde eu valido o meu equipamento para trabalho. Inclusive, eu posso verificar se o meu ensaio de proficiência está adequado. Fechou? Aqui nós fazemos uma planilha onde apresentamos como é que eu faço o cálculo passo a passo. Inclusive, esse modelo que está aqui é o que vai para os nossos participantes. Ou seja, você já tem uma planilha prática. Existe outro modelo que nós colocamos dentro do curso, mas esse modelo aqui para a gente já é o suficiente para você entender a lógica do cálculo da incerteza. E por fim, logicamente, o nosso contato para que você possa fazer perguntas, para você interagir e principalmente dar sequência numa atividade que é muito importante para a área de laboratórios e principalmente a área de meteorologia. Ok? Um abraço e até. Vamos para a próxima. Tchau, tchau.